boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Fisiologia, baseado em Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica, na 14ª edição deste livro. Essa é a nossa 7ª aula sobre o capítulo 1 e mais uma vez a gente está visitando as referências bibliográficas citadas ao final do livro, porque a gente acredita que elas são a ilustração real e concreta de conceitos relativamente abstratos que foram apresentados ao longo dos primeiros capítulos e que faz parte do corpo do livro. O livro, de forma fácil e objetiva, ele apresenta fundamentalmente 3 conceitos no capítulo 1, que é o conceito do que é fisiologia, do conceito que é homeostase e do conceito que é reflexo fisiológico, embora não usando esse termo, o termo a gente usa emprestado da doutora Silverthorne, mas que ele aparece lá no Guyton se você construir ele de maneira indutiva, inclusive em figuras muito bem desenhadas. E agora, mais uma vez, a gente visita os artigos para que a gente possa se aprofundar no caso real e concreto, do qual esses conceitos eventualmente fazem referência. Não quer dizer que o conceito ele realmente consegue capturar toda a concretude da situação real. E o exemplo, sim, o exemplo é a situação concreta do qual a gente usava o artigo para criar um caminho de entendimento. Mas o conceito sozinho ele não serve para nada. O conceito só é bom se ele puder ser aplicado em situações reais e poder explicar satisfatoriamente essa situação. Esse artigo da Marie Bentzen foi publicado na seção de perspectiva da revista Cell, uma revista extremamente importante, em especial na década de 70, quando ela surgiu com a proposta de que os revisores rejeitassem artigos cuja metodologia fosse pobre. Isso não era comum. E rapidamente a Cell se tornou uma revista de referência e até hoje o é. Uma das revistas mais importantes do mundo. Então, numa sub-revista dos conjuntos de revista Cell, chamado Cell Metabolism, ela tem uma seção chamada Perspective, onde os cientistas, os pesquisadores, eles propõem explicações fisiológicas para determinados fenômenos que a gente ainda não tem uma hipótese plausível e concreta para elas. Ou seja, é a primeira vez então que uma proposta é feita, normalmente ela sai lá na seção de perspectivas. E, no caso, a perspectiva aqui é descrever ou hipotetizar de como o cérebro sente os níveis de glicose plasmática. E por que o cérebro sente os níveis de glicose plasmática. A resposta do porquê ela é teleológica, é simples, que é ele precisa sentir porque ele precisa de glicose. Então, voltando àquele esqueminha lá que a gente tinha. Perdão, deixa eu mudar a caneta aqui. Voltando ao nosso esqueminha aqui. A gente tinha uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final, para a qual as 3 causas iniciais elas convergiam. E a causa final do organismo ele é a sobrevivência. Então, por que o cérebro sente a glicose? Porque ele precisa de sobreviver, ele precisa regular a glicose, porque uma situação de hipoglicemia grave é letal. Então, teleologicamente falando, teleologia é o estudo das causas finais, o cérebro o faz desde uma perspectiva evolutiva para garantir a sua própria sobrevivência. Esse artigo também articula de forma mais aprofundada não somente o conceito de fisiologia, que está aqui nas causas eficientes, mas o conceito de anatomia, que está na causa formal, porque ele busca justamente determinar qual é, nas palavras da doutora Silverthorne, a alça de resposta para o sinal de mudança no teor de glicose no plasma sanguíneo. O que a gente chamava de via de alimentação
ou o que em neuroanatomia a gente vai chamar de via aferente, onde está a via aferente que leva a informação do plasma sanguíneo até um circuito de integração e de onde sai a resposta para um ajuste do nível de glicose sanguíneo. É disso que o artigo trata e é essa as respostas que a doutora Marie Bentzen busca dar para os leitores do artigo. Então vamos lá. O que a gente sabe a respeito dessa história toda? Né? Desde a década de 60, foram descobertos que existiam neurônios que eram estimulados ou inibidos por glicose. Né? Então, se eu tenho um neurônio que é estimulado ou inibido por glicose, eu começo a perceber que eu tenho uma via cerebral para o controle da glicemia, para alguma resposta, seja ela a nível de uma situação fisiológica, numa situação normal de saúde ou numa situação patológica. E embora o pâncreas possa lidar de forma bem documentada na literatura com a glicemia em uma situação fisiológica, o artigo traz uma proposta que há uma colaboração do cérebro para a manutenção dos níveis de glicemia. E isso ocorre, em especial, nas situações de hipoglicemia. Como a gente falava, né, desde a perspectiva de uma causa final, de uma causa evolutiva, a gente tem que ter em mente que o ser humano sempre lidou com a situação de privação de calorias e não com o excesso de calorias que a gente tem hoje. Isso é uma situação anormal na história da humanidade, onde o natural seria uma condição de restrição ao acesso a alimentos. Né? Tanto que, desde o ponto de vista evolutivo, quando você vai imaginar a hipótese econômica, você vai ver só existe um hormônio para baixar o nível de glicose sanguíneo, que é a insulina, mas existe uma diversidade de hormônios para elevar a glicemia. Tudo bem? Né? Então, o que é o experimento que gerou esse artigo? Em 2017, né, esse artigo é de 2019, em 2017 foi descrito, né, um experimento onde você tinha uma medição entre a glicose plasmática e a glicose no líquido intersticial do cérebro. Quando a gente aumentava a glicose aqui, o que é que você espera? Que você aumente a glicose do lado de cá. E isso de fato acontece. Mas ela acontece com um atraso de 30 a 90 minutos. Caso não seja controlada antes. Ou seja, digamos que eu tenho um paciente com glicose 90. E aí, de repente, ele está se alimentando e ele tem um pico de glicose que vai para 200. Ele está numa refeição, etc, etc. Esse pico de glicose vai levar a glicose a nível de interstício. De tal forma que isso vai ser detectado nas células pancreáticas. Você vai ter uma infusão de cálcio desde o líquido extracelular no citoplasma e pelos canais de cálcio dependente de voltagem eu tenho uma secreção de insulina que faz baixar essa glicemia que subiu, digamos, para 200. Né? Então, o açúcar que está no líquido intersticial, ele vai ser capturado pelas células na presença de insulina.
Contudo, durante esse momento em que há um aumento da glicose no líquido intersticial de todo o corpo, ele não aumenta de forma sensível no líquido intersticial cerebral. Por quê? Porque para ele aumentar no líquido intersticial cerebral, essa glicose primeira tem que ser absorvida pelos astrócitos e depois secretada de volta na forma de lactato, ou na forma de ATP, ou na forma de glicose, para esse líquido que existe dentro da barreira hematoencefálica. Tá bem? Então, por conta deste atraso de resposta, há uma dúvida em relação às condições fisiológicas se o cérebro participaria ou não do controle da glicose. Por quê? Porque a gente sabe que em condições patológicas, isso já é um dado certo e definido. O cérebro participa, sim, e os sensores já estão mapeados. Tá certo? Como é que o cérebro participa disso? Numa situação fisiológica, de um paciente saudável, neurônios localizados na veia porta, eles detectam o aumento de glicose por uma via aferente. Eles informam isso a um circuito cerebral que devolve uma resposta acionando as glicoquinases do fígado e faz com que o fígado, então, absorva mais glicose. Okay? Essa via, todavia, não está identificada. Agora, uma via muito bem identificada é a via reversa. Quando os neurônios localizados na veia porta e os neurônios localizados nas veias mesentéricas, eles formam um circuito chamado circuito porta-mesentérico. Esse circuito porta-mesentérico, que tem os sensores nos neurônios ligados à veia porta e às veias mesentéricas, ele sobe por um ramo medular até atingir o núcleo do trato solitário na região do bulbo raquídeo. Se a situação de hipoglicemia, todavia, é uma situação de leve a mediana, essas fibras se conectam diretamente ao núcleo ventromedial do hipotálamo. Então aqui eu tenho o núcleo do trato solitário e aqui eu tenho o núcleo ventromedial do hipotálamo. Ok? O núcleo ventromedial do hipotálamo é o órgão integrador já conhecido, já experimentado, já testado em diversos experimentos, do qual se demonstra, então, que dali parte uma resposta efetora, neurogênica, que vai fazer com que fígado, pâncreas, células do trato gastrointestinal e células musculares trabalhem para elevação do nível de glicose plasmático. Ok? Numa situação de glicopênia, numa situação de hipoglicemia mais grave,
Do núcleo solitário, ramos partem até o núcleo parabraquial, que está na ponte. E desse núcleo, eu tenho um segundo sinal até o mesmo núcleo ventromedial, mas é uma resposta mais exacerbada. É uma resposta intensificada. Tá bem? Então eu tenho um circuito porta-mesentérico, do qual parte a informação que vai ser integrada no núcleo ventromedial do hipotálamo, que responde para órgãos como fígado, pâncreas, músculo e trato gastrointestinal. E como resultado eu tenho uma elevação da glicose e, consequentemente, eu desligo o sistema. Desligo o sistema por quê? Porque o circuito porta-mesentérico, então os neurônios que estão ali associados agora detectam um nível mais alto, não hipoglicêmico, de glicose na corrente sanguínea. Tá bem? Então aqui eu tenho uma descrição total do reflexo patológico, né? Não patológico, mas pelo menos de ruptura homeostática da glicose para um nível de hipoglicemia. Contudo, a gente também sabe que esse circuito não é acionado em condições fisiológicas. Se esse circuito não é acionado em condições fisiológicas, eu não posso afirmar que o cérebro, de alguma maneira, esteja controlando as condições de hipoglicemia no sangue. Tá bem? Mas eu tenho um experimento. Tem certa mudar de folha, então tenho paciência. Eu gosto muito da ferramenta. Então, tenham paciência. Perdão. E perdão pelo atraso. Circuito porta-mesentérico em condições de hipoglicemia. É ali que ele funciona, é ali que ele é ativado. Perdão, preciso resetar. Circuito porta-mesentérico. Circuito porta-mesentérico ativado em condições de hipoglicemia. Mas não é isso que o artigo discute. O artigo vem propor que em condições fisiológicas existem circuitos que sentem o nível de glicose plasmático. E como eles sentem? A senhora Bentsen não sabe. Onde ele sente? A senhora Bentsen também não sabe. Mas ela tem hipóteses, né? Hipóteses que podem ser testadas. Ela precisa dizer de forma clara duas coisas. Primeiro, o próximo pesquisador que trabalhar com isso precisa buscar os sensores, né? Onde estão os neurônios sensitivos à glicose, né? Neurônios que possam sentir o teor de glicose. Esse seria o primeiro caso. E segundo, se esses sensores estão fora ou estão dentro da barriga hematoencefálica. Se eles estão dentro da barriga hematoencefálica, então o nosso experimento que demonstrava um atraso na uniformidade das condições, ele tem que ser reinterpretado de forma diversa do que a própria Bentsen o faz no seu artigo. Por quê? Porque se ele está dentro da barriga hematoencefálica,
ele precisa sentir uma modificação dentro da barreira hematocefálica. Olha, como é que ele, estando aqui dentro, vai sentir algo lá fora se ele não está ligado sensorialmente com aquela região? Ou seja, se ele não está ligado ao vaso sanguíneo, de alguma forma, ele não pode sentir informações que estão circulando pelo vaso sanguíneo. Tudo bem? E se está fora, né, obviamente, onde eles poderiam estar? A hipótese de que esses sensores estão dentro, ela seria secundária. No que a doutora Benson vai dizer que no universo de possibilidades, a possibilidade maior é que a gente esteja lidando com sensores que estão fora da barreira hematoencefálica. Tá bem? Se eles estão fora e são aferentes, onde eles poderiam estar? Bem, primeiro eu preciso achar neurônios sensíveis à glicose. E eu precisaria também achar neurônios sensíveis à glicose fora da barreira hematoencefálica. Então, desde essas condições, ela faz um mapa de possibilidades a ser investigado. E esse mapa ele tem uma lógica até relativamente simples, né? Neurônios que estejam dentro da barreira hematoencefálica, mas cujas conexões atravessam a barreira hematoencefálica, ou que estão fora da barreira hematoencefálica e as conexões se adentram a ela. Né? Então, ela vai dizer que a principal possibilidade é que esses neurônios estejam nos órgãos circunventriculares. O que são órgãos circunventriculares? Essa é a primeira pergunta a ser respondida nessa aula. Órgãos circunventriculares fazem referência aos ventrículos cerebrais. Né? Desde um corte coronal, eu posso observar então que eu tenho dois ventrículos laterais, eu tenho o terceiro ventrículo e eu tenho o quarto ventrículo. Então aqui eu tenho ventrículo lateral, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Né? Visto desde um corte sagital, eu não veria os ventrículos laterais, mas aqui representando eles em perspectiva tridimensional. Num corte sagital central, eu veria o terceiro ventrículo e depois o quarto ventrículo. E em volta desses ventrículos, o que eu observo? Eu observo meus plexos coroideus. O plexo coroide são artérias e vênulas, né? Arteríolas e vênulas em profusão, que permitem então que neurônios que estejam em núcleos próximos a esses ventrículos possam receber informações desde a circulação ou de outras estruturas fora da barreira hematoencefálica. Né? Mas principalmente da circulação, porque a gente está falando do plexo coroide, obviamente. Né? Então, quais seriam as estruturas que estariam envoltas desses ventrículos? Né? Eu teria, primeiro, a minha neurohipófise. Né? Seria uma das candidatas, né, à região
que possui, ao mesmo tempo, neurônios sensitivos à glicose e contato com a região ventricular. Dentro da neurohipófise, eu preciso destacar o núcleo arqueado. Ou a porção ventral, né? Vamos dizer assim, ó. Núcleo arqueado na sua porção ventral. Se eu tivesse um desenho do meu hipotálamo, né? Aqui eu teria a minha neurohipófise descendo. O núcleo ventromedial, que é o centro integrador da resposta efetora, que vai trabalhar em casos de hipoglicemia, ele está localizado não muito distante da minha região do núcleo arqueado. Tá ok? Então essa aqui é a primeira região possível. Né? Outras regiões possíveis, por exemplo, glândula pineal, os órgãos subcomissurais, o trato do núcleo solitário, né? A eminência mediana, obviamente, o trato do núcleo solitário e a região da postema. Né? Um monte de palavra, um monte de gente não entendeu nada, né? Mas vamos lá. Na região do bulbo, eu tenho aqui as pirâmides bulbares. E do lado da região das pirâmides bulbares, eu tenho os núcleos solitários. Se eu dissecar as pirâmides, eu tenho a fossa romboide. E na fossa romboide, eu tenho então essa área da postema. Essa área da postema é uma área que historicamente tem sido descrita como uma área capaz de receber informações que estão fora da barreira hematoencefálica. Por quê? Porque a área da postema é a área onde está o quarto ventrículo. Né? É por aí que passa o quarto ventrículo. Certo? Então eu teria uma área da postema e os núcleos solitários bilaterais a essa região. Essa aqui é uma região candidata, até porque a gente já sabe que em condições patológicas, ou condições de ruptura da homeostase para uma condição hipoglicêmica, é pelo trato do núcleo solitário que a informação aferente vai passar e daqui vai tomar direção ou diretamente para o núcleo ventromedial do hipotálamo ou para os núcleos parabraquiais e posteriormente para o núcleo ventromedial do hipotálamo. Então aqui seria um candidato, uma região candidata a também receber informações que possam ser depois enviadas e integradas pelo núcleo hipotalâmico. Ok? Então essas seriam regiões candidatas. Mas o que eu sei sobre isso? Eu não sei nada. Ninguém sabe nada. Essa pesquisa ainda não foi realizada. Tudo bem? O que a gente precisa fazer para a gente complicar essa situação? Descrever um experimento mais antigo, lá da década de 1990, né? Um artigo de 95 e um artigo de 1997, onde o que foi feito? A região do hipotálamo, né? Então aqui, hipófise anterior, hipófise posterior
hipotálamo. Né? Então, na região do núcleo ventromedial, eu induzia uma situação de glicemia normal. Tá bem? Nosso desenho ficou debaixo do player lá. Uma situação de glicemia normal. Eu vou trazer o nosso desenho para mais à direita. Hipotálamo, hipófise anterior, hipófise posterior, né? Adenohipófise, neurohipófise, hipotálamo e o núcleo ventromedial. Em uma situação de hipoglicemia severa, incluso, eu adicionava açúcar ao líquido intersticial cerebral. E esse circuito não acionava uma resposta que levaria a uma elevação do nível de glicose. Esse é o primeiro experimento. O segundo experimento que foi feito foi justamente o contrário. Eu gerava uma privação de glicose no líquido intersticial cerebral e eu tinha na circulação sanguínea um plasma com teores normais de glicose. E o cérebro o que fazia? Levava a uma condição de hiperglicemia. Por quê? Porque esse núcleo estava submetido a uma condição de identificar uma mudança na glicemia pelo líquido intersticial cerebral. Ou seja, a ideia de que toda a informação está vindo de sensores que estão fora do cérebro, ela pode estar equivocada. Ou pode ser que os próprios neurônios eferentes sejam eles mesmos sensíveis à glicose, de fato são, está demonstrado por esse experimento, e ao integrar essa informação, os neurônios efetores eles são bloqueados. Ou seja, o neurônio efetor também é um sensor. Em condições fisiológicas, você não vai ter um excesso de açúcar no líquido intersticial cerebral, mas o fato é que o experimento, né, uma condição controlada, demonstra que esses neurônios são sensíveis, sim, à glicose. Eles podem ser sensíveis desde uma perspectiva aferente, e aí se ele fosse um neurônio desse tipo, numa perspectiva aferente, o que eu poderia hipotetizar? Existe uma analogia. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para. Isso aqui dá ter inteligência artificial burra no computador. Né? Desde uma perspectiva de que esses neurônios são aferentes, eles podem funcionar em uma forma analógica ao sistema termorregulador, que a gente não vai se aprofundar nem tratar aqui. Mas o sistema termorregulador, o que ele faz? Ele tem neurônios aferentes no hipotálamo e neurônios aferentes na pele. Quando é detectada uma diferença substancial de temperatura na pele em relação à temperatura central, que é medida pelos neurônios aferentes hipotalâmicos, eu já antecipo uma resposta. Ok?
Por quê? Porque aqui eu percebo que está quente demais, embora não esteja tão quente aqui. Ou seja, existem neurônios aferentes que podem ser distinguidos dos neurônios eferentes, né, do núcleo vento medial hipotalâmico. Né? Então a hipótese é que aqui existiriam dois tipos de neurônio, um aferente, outro eferente, e os aferentes serviriam para criar um sistema de comparação entre os níveis de glicose plasmático e os níveis de glicose dentro do líquido intersticial cerebral. Ou, alternativamente, os neurônios efetores, eu teria um tipo só, e esse neurônio efetor, ele é sensível à glicose, e quando ele detecta um nível de glicose alto, ele não gera contra-resposta. Quando ele não detecta um nível de glicose, né, ou seja, ele está em glicopenia ou a glicose está muito baixa, ele detecta essa baixa de glicose, ele dá uma resposta eferente independente da condição de glicose real no plasma sanguíneo. Né? Então, isso, que esses experimentos que foram feitos na década de 90, né, eles já poderiam nos informar dentro desse contexto inteiro. Então, veja bem, isso aqui não é um artigo que no final a gente chega a uma conclusão. Esse aqui é um artigo que começa a contar uma história que ainda não está resolvida. Porque até se tivesse resolvida, ou todos os problemas da medicina tivessem resolvidos, não existiria pesquisa médica. A pesquisa médica existe justamente porque existe uma série de problemas ainda por serem resolvidos, por serem compreendidos. E não adianta vir com essa história, vamos direto ao ponto, vamos resolver essa questão em poucas palavras. Porque a situação real não se resolve em poucas palavras. A situação real é de um alto nível de complexidade, a ponto de que a gente está discutindo um artigo de 2019, onde a gente ainda não entende quais são as vias aferentes para os sinais de glicemia plasmática para o cérebro, se é que existe um circuito aferente para isso. Perdão. O circuito aferente existe, talvez só funcionando em condições patológicas. Né? Talvez ele exista em situações fisiológicas. E isso é o que o artigo pretende explorar. O final do artigo termina como uma sugestão de uma série de experimentos que poderiam ir um a um respondendo cada uma das perguntas que ficaram por responder. Né? Há uma série de sugestões, para tanto, incluso sugestões de investigação se os astrócitos, né, que estão ligados aos neurônios dentro da barreira hematoencefálica, poderiam, de alguma forma, perceber essa informação, né, desde a circulação sanguínea, e o metabolismo do astrócito é, de fato, o sinal que leva a uma percepção dos níveis plasmáticos, e aí a gente não está falando mais de neurônios fora da barreira hematoencefálica. Se os astrócitos fossem capazes de alguma forma, sinalizar o que está se passando na corrente sanguínea para os neurônios aos quais estão ligados, né? Ou seja, neurônios sensitivos dentro da barreira hematoencefálica, tomando informação desde o metabolismo do astrócito, ou seja, o nível de produção de lactato, seja o nível de produção de ATP, etc, etc, ele então teria uma informação indireta dos níveis totais de glicose na corrente sanguínea. Então, efetuaria a resposta pela via eferente, né, que sai do núcleo ventromedial do hipotálamo. Tudo bem? Então, de forma geral, esse é o artigo, essa é a história que a gente tinha para contar, e a gente se vê na próxima aula, talvez com mais artigos, talvez com um pouco mais de livro, e a gente vai aí decidindo na medida que os assuntos nos são requisitados, né? Existe uma equipe aqui do lado que diz, vamos gravar um artigo a mais,
vamos gravar uma aula a mais. Mas a gente chega lá, a gente vai fazer tudo, não se preocupem. E na descrição de cada artigo existe lá, de cada vídeo, perdão, existe lá os assuntos dos quais a gente está falando. Muito obrigado pela paciência de ter visto essas dezenas de minutos de discussão sobre a hipótese de Marie Bentzen sobre como o cérebro sente a glicose.